Você sabia que toda vez que morre um membro do corpo governante, o corpo governante anuncia na revista Sentinela, que ele já foi para o céu, e já está, no céu, reinando com Cristo Jesus. Isso significa que quando um membro do corpo governante morre, ele é instantaneamente ressuscitado, e já está lá no céu reinando com Jesus Cristo. Se você não sabia disso, é só pesquisar nas revistas Sentinela, que toda vez quando morre um membro do corpo governante, é dado um anúncio que este membro do corpo governante já está no céu. Agora, leamos 1 Timóteo 2:17, 18, que diz: E a palavra dele se espalhará como gangrena. Himeneu e Fileto são desses. Estes mesmos se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão subvertendo a fé que alguns têm. Perceba, que lá no primeiro século, Himeneu e Fileto propagavam que a ressurreição já ocorreu, e que devido à propagação deste ensino, eles estavam subvertendo a fé dos cristãos. Ou seja, Himeneu e Fileto estavam ensinando um ensino apóstata, um ensino que não estava em harmonia com a Bíblia. Leamos 1 Coríntios 4:8, que diz: Será que já estáis cheios? Será que já estáis ricos? Será que já começastes a reinar sem nós? E eu bem que queria que já começastes a reinar, para que nós também reinássemos convosco. Pelo que podemos entender nestas palavras do apóstolo Paulo. Paulo quis dizer que quando ocorrer a primeira ressurreição ensinada na Bíblia, ele e todos os demais cristãos iriam junto, para reinarem com Cristo, certo? Em vista disso, diante do ensino de Himeneu e Fileto, nós notamos uma contradição para com o verdadeiro ensino bíblico sobre a ressurreição, pois se fosse verdade este ensino do Himeneu e Fileto, não só alguns seriam ressuscitados, mas todos os cristãos que ainda estavam vivos, precisariam morrer, e serem ressuscitados junto. Caso contrário, este ensino de Himeneu e Fileto era um ensino falso, que estava contradizendo o ensino bíblico sobre a ressurreição. E hoje, já por décadas, o corpo governante tem ensinado a mesma apostasia, de Himeneu e Fileto, ao publicar nas revistas Sentinelas, quando morre um membro do corpo governante, que ele já está no céu, reinando com Jesus Cristo. Como que o corpo governante pode ter certeza que este membro do corpo governante que morreu, se ele não cometeu um pecado grave, e que ocultou este pecado grave dos demais membros do corpo governante? Será que mesmo tendo cometido um pecado grave, escondido do corpo governante, mas que só Jeová e Jesus sabem, este membro do corpo governante iria reinar com Jesus Cristo no céu? Por exemplo, temos o caso do Theodore Jarax, ex-membro do corpo governante, que foi acusado de ter praticado abusos sexuais com uma outra testemunha de Jeová, assunto este que foi de conhecimento dos anciãos na época em que ocorreu, mas que o corpo governante ocultou da polícia. E quando a imprensa o procurou para entrevistá-lo sobre esta acusação, ele simplesmente se calou e não respondeu uma palavra sequer. Certa repórter que foi entrevistá-lo enquanto ele entrava no portão da sede do corpo governante, que custava a ele ser educado e responder à pergunta da repórter. Mas, não. Ele foi mal educado, e abandonou a repórter na portaria da sede do corpo governante. Depois de um certo tempo, o Theodore Jarax faleceu. Será que se ele tivesse cometido um pecado grave como esse, abuso sexual contra uma outra testemunha de Jeová, será que ele seria instantaneamente ressuscitado para reinar com Jesus Cristo lá no céu? O mesmo ocorre com todos os ex-membros do corpo governante que faleceram. Será que Jeová e Jesus Cristo se esqueceram de Apocalipse 14, 1-5, onde diz que os 144.000 não se poluíram com mulheres e nunca saiu nenhuma falsidade da sua boca? Imagine quantas falsidades saíram da boca do corpo governante. Que a geração de 70 ou 80 anos de 1914 não passaria sem que viesse o novo mundo seguro e pacífico na Terra. Você, que está lendo isso, aqui agora, que vivia, entre 1984 e 1994, você presenciou a entrada de um novo mundo seguro e pacífico aqui na Terra. Se você for sincero e honesto, você deverá responder: não. Então, qual é a sua conclusão? Que os membros do corpo governante ensinaram uma falsidade com a sua boca. Não tem como fugir. E o que é pior, os membros do corpo governante afirmam que eles são a voz de Jesus aqui na Terra. Se isso fosse verdade, será que Jesus seria conivente com uma falsidade dessa ensinada pelo corpo governante? E mesmo assim, ao morrerem,
Jesus os ressuscitaria instantaneamente para eles irem reinar com Jesus Cristo lá no céu? Se isso fosse verdade, Jeová e Jesus teriam de pedir perdão pelas palavras de Apocalipse 14, 1 a 5. Ok? O que você acha disso? Você vai continuar permitindo que o corpo governante continue ensinando para você estes falsos ensinos? Se você for uma testemunha de Jeová sincera e honesta, como você vai conseguir conviver com uma contradição dessa? Por ainda continuar a permanecer, apoiando uma organização dessa? Você viu os fatos. Agora, a escolha é sua. Ainda continua acreditando que estes membros falecidos do corpo governante que ensinaram muitas falsidades, estão reinando lá no céu com Jesus Cristo? Lembre-se, se isso fosse verdade, Jeová e Jesus teriam de pedir perdão pelas palavras de Apocalipse 14, 1 a 5, onde diz que nunca saiu nenhuma falsidade da boca dos 144 mil. Ok? Medite nisso. Leia Apocalipse 14, 1 a 5 que menciona sobre a conduta moral dos 144 mil. Deixe os seus comentários. E se você gostou das verdades que este vídeo mostrou, deixe o seu like, para o YouTube entender isso e também para motivar o dono do canal continuar a trazer informações verdadeiras e oportunas para você.